A série especial da DBO Vem Comigo para a Expo Inter 2025 chega agora com um olhar para a saúde animal, pilar essencial para a produtividade da pecuária de corte. Nosso entrevistado de hoje é o Robert Silva, gerente de marketing técnico de grandes animais da Boehringer Ingelheim, uma das líderes globais no segmento. Nessa entrevista, vamos falar sobre o que marcou o primeiro semestre de 2025 para o setor, as tendências que devem guiar os próximos meses e, é claro, as novidades que a companhia levará para a Expo Inter, onde a inovação e o relacionamento com os pecuaristas estarão no centro das atenções. Tudo bem, Robert? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui novamente aí conversando com você, ter esse bate-papo. Qual que é o balanço, que você faz em relação ao mercado de saúde animal no primeiro semestre deste ano? Existe algum tipo de ponto de atenção que vale ser destacado para o nosso público? Se a gente olhar esse primeiro semestre, né, e agora principalmente no meio do ano, esse inverno, né, um inverno mais rigoroso agora nesse momento, né, na maioria das regiões. Então a gente vê que o primeiro semestre foi muito desafiador, pensando, né, que a gente teve altos desafios de carrapato aí em fevereiro, março ali, né, na maioria das regiões. Ah, Há grandes desafios também de mosca dos chifres também, nas regiões onde a gente tem criação de gado e onde realmente tem esses problemas, né? E esse inverno mais rigoroso esse ano, na maioria das regiões também, é claro, a gente teve que ficar bem atento também à questão de controle das verminoses, né, no momento correto. E lógico, né, a gente tem que pensar agora no segundo semestre, como que a gente vai atuar, ah, pensando que chega a primavera e a gente começa a ter alguns desafios já de carrapato, na maioria das regiões, quando começam a chover, enfim, e a gente começa a ter alguns desafios maiores com esses parasitas, né? De modo geral, o produtor ele soube lidar com essas intempéries? Como que você sentiu a reação do produtor em relação a esses desafios? A gente teve alguns desafios, né, principalmente porque em algumas regiões a gente teve foi o primeiro ano total, né, sem a aftosa, o manejo de febre aftosa. Então a gente teve em algumas regiões aí, alguns desafios de acertar esse calendário sanitário, né? A gente viu também algumas regiões onde o produtor teve um maior desafio com o carrapato nesse ano, hã, principalmente ali no sul do país, né, a gente viu grandes desafios com o carrapato, nesse ano. Mosca dos chifres também foi algo que, veio acometendo bastante no começo do ano. Mosca do estábulos também dos estábulos também, em algumas regiões a gente viu bastante problema também, dando dor de cabeça para o pecuarista hoje. Hã, Pelo que a gente enxerga, o pecuarista está se adequando a essa nova realidade. A gente sabe que tem estados onde isso já é uma realidade, já tiveram um primeiro ano, né, um primeiro ciclo aí sem a campanha de vacinação de aftosa e outros que estão se adequando. Mas é lógico, isso vai se acertando ao longo do tempo e a gente vê que o pecuarista está começando a entender que você não tem um calendário fixo durante o ano, né? Depende muito de como estão as chuvas, quando começa a chover, quando começa a seca, como que está a temperatura, e ele começa a ter uma visão mais ligada aos desafios e pensando no momento correto de aplicar os medicamentos. E claro, né, um ponto de atenção ainda que a gente vê é que o pecuarista muitas vezes ele abre mão de fazer o manejo correto naquele determinado momento por questão de custo, né? E hoje, se a gente pensa, o custo de saúde animal, ele está em torno de 3% aí no máximo do custo total operacional de um rebanho, né? Do custo operacional total de uma propriedade. Então, é muito pequeno para você economizar. É, então a gente tem que ficar atento também, não só à questão parasitária, mas também à questão das vacinas também no momento correto, os reforços também anuais dessas vacinas, e aí eu incluo a clostridiose, incluo raiva, as vacinas reprodutivas são super importantes também, e a gente pode dizer também que para as fêmeas, né, a brucelose também é super importante, principalmente para as bezerras estarem protegidas desde o começo. E com relação à companhia, a Boehringer, quais foram as principais iniciativas? Como que foi esse primeiro semestre em termos de ações, projetos e resultados também?
Nesse primeiro semestre, a gente teve um lançamento que foi o Bovicalc, que é um bolos de cálcio para vacas, né, no próximo ao parto ali, no qual ele ajuda a prevenir a hipocalcemia subclínica dessa vaca. Então, foi um grande lançamento que nós fizemos, nós trouxemos ao mercado essa solução, que é esse bolos de cálcio, focado, né, em gado de leite, em vacas de leite principalmente, e a gente tem tido bastante sucesso, uma aceitação bem grande do pecuarista de leite, principalmente porque tinha o mito da aplicação, da dificuldade da aplicação desse bolos, e a gente conseguiu ali demonstrar que não é algo não é algo de outro mundo fazer uma aplicação de um bolos para uma vaca de leite que é manejada no dia a dia, que geralmente é um animal mais dócil. E nós usamos vários exemplos de outros países, né? Então, Estados Unidos usa bastante, a Europa usa bastante. Aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai, eles também usam bastante o bolos de cálcio, o Bovicalc lá. Então, nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, pensando nos novos desafios que nós temos aqui com o rebanho de leite, pensando na tecnificação que nós temos, no aumento de produtividade que nós temos um perfil de vaca totalmente diferente do que a gente tinha nos anos 90. Então, hoje, você tem outras necessidades para serem atendidas para essa vaca. E com esse bolo de cálcio é mais um gap ali, né? Algo que o pecuarista precisa no dia a dia dele colocar para reduzir o risco da hipocalcemia subclínica na operação dele. E também nós viemos com algumas iniciativas também ligadas à parte de antiparasitários, no qual a gente vem trabalhando com a dupla imbatível, né, a nossa campanha da dupla imbatível, que é a marca Ivomec Topline, usando protocolos ali com as duas marcas. Nós também tivemos, na terceira semana de agosto, a nossa participação no Congresso Mundial de Parasitologia Veterinária, no qual nós tivemos uma participação ativa desse congresso, onde a gente teve uma conferência, né, uma sessão, no qual nós trouxemos a discussão de um problema que aqui no Brasil a gente convive com ele, que é a bicheira, mas que tem sido uma grande dor de cabeça na América Central e na América do Norte, principalmente ali, né, está aparecendo, já apareceu no México, e a gente vê que pode entrar nos Estados Unidos também, já tem até um caso, algumas semanas atrás, nós tivemos ali um relato de caso de humano, né, de uma pessoa que veio de um país da América Central e entrou nos Estados Unidos. Então tem sido um problema muito grande lá. Então nós trouxemos essa discussão dentro do Congresso com experts do Brasil, o pesquisador Tadeu da Embrapa, né, que ele foi o nosso conferencista para falar sobre esse tema, pensando na experiência do Brasil, e também um pesquisador do México, que também trouxe a visão do México, da América Central, e o que eles estão fazendo lá para controlar a entrada desse parasita no país e evitar que ele se alastre mais ainda. Quais outras tendências que a empresa enxerga para esse segundo semestre? E também, a partir dessa visão, quais vão ser as prioridades da companhia para apoiar os pecuaristas, né, em seus desafios e necessidades? Todo o foco uh, na, na, no controle estratégico do parasita, primeiramente pensando que começa a primavera, começa a primeira geração de carrapato, voltam-se os desafios de mosca, também de mosca dos chifres principalmente, então sempre atentos às vermifugações, ao uso de antiparasitários nos momentos corretos, e lógico, né, sempre tentando prevenir o problema e não simplesmente apagar o fogo ou esperar que a coisa exploda para que a gente consiga controlar. Então, o nosso foco no segundo semestre vai ser esse apoio com a nossa equipe de campo, com os nossos coordenadores, para os nossos clientes e para os pecuaristas e técnicos, enfim, que atendem aí todo o Brasil. Robert, agora falando um pouquinho da Expo Inter, um dos objetivos de estarmos aqui, essa é sempre uma vitrine de inovações e um espaço de relacionamento muito importante. Por isso, o que a empresa está preparando para o evento desse ano e o que será promovido?
A Behringer estará lá na Expo Inter com um stand na quadra 20. Então estaremos lá com o nosso stand, todos os pecuaristas estão convidados, amigos, técnicos, veterinários, para ir nos visitar lá no stand. A gente teremos também no dia 1º de setembro, uma mesa redonda junto com alguns pesquisadores, o professor José Reck, do IPVDF no Rio Grande do Sul, o Santiago Navas, da Argentina, também do INTA da Argentina, e o professor Pablo Parodi, do Uruguai, estarão lá com a gente para fazer uma mesa redonda, para falar dos desafios parasitários que se tem aqui na América Latina, principalmente nos 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai. E depois nós teremos um evento que é a Academia Parasite Expert, que é voltado para alguns convidados, alguns veterinários técnicos convidados, no qual a gente vai ter um momento ali com o professor Santiago Navas, para trazer um pouco de discussão sobre boas práticas do controle de carrapato. Nós também levaremos o Bovicalc, também o lançamento Bovicalc para lá, e claro, né, todo o suporte, todo o apoio com a dupla imbatível também Ivomec Topline. Então, nós estaremos com portfólio completo, com equipe completa lá na feira, na Expo Inter em Esteio. Quais são os objetivos da companhia com essa participação nessa feira tão tradicional para a nossa pecuária? Estar em contato com os pecuaristas, estar em contato com os veterinários, com os técnicos. E, claro, cada vez mais apresentar nossas soluções, que já são conhecidas, né, Ivomec Topline, trazer as novidades como o Bovicalc, mas também aperfeiçoar cada vez mais e entender as necessidades do campo. Então, a nossa busca é cada vez mais estar próximo do pecuarista, próximo do veterinário, do zootecnista, dos técnicos que atendem as fazendas, para que a gente entenda as necessidades deles e que a gente possa trazer soluções e, lógico, contribuir com as soluções e o portfólio que nós já temos. Então, é basicamente isso, né? Ter contato, estar lá presente, mostrar que nós estamos apoiando a pecuária, que nós estamos junto com os pecuaristas no dia a dia dele e dos desafios que ele tem no dia a dia na parte de saúde animal, e lógico, né, de manejos que ele tem também, treinamentos de equipe, enfim, toda essa parte que é importante para o pecuarista no dia a dia dele. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela participação, poder dar sua visão do primeiro semestre, também aí uma pista do segundo semestre também. E desejo sorte, sucesso na Expo Inter, que seja uma feira muito produtiva. Obrigado pela participação, foi um prazer. Obrigado, Roberto. Os pecuaristas, técnicos estão todos convidados para ir lá no nosso stand, conversar, bater um papo, tomar um café. E muito obrigado e, claro, né, torcer para que esse segundo semestre seja de muito sucesso para todo mundo que trabalha nessa cadeia, tanto de pecuária de corte quanto de leite, que ajuda tanto o nosso Brasil a desenvolver e a evoluir. Obrigado, Roberto.